Canal Ciências FIC e Bio do Professor Armando apresenta. Companhia Ciências Nono Ano. Capítulo 16. A vida fora da Terra. Parte 2. O que acontece com o corpo humano no espaço? Quando um ser vivo não está sob o efeito da força da gravidade, puxando o seu corpo para baixo, seu organismo precisa se adaptar à nova situação. No quadro a seguir estão listados alguns desses efeitos, suas causas e consequências. O que pode acontecer com o corpo ao retornar à Terra? Devido à diminuição do volume de sangue circulando pelo corpo, é comum que, logo após a aterrissagem na Terra, os astronautas sintam tontura e desmaiem, mas esse é um efeito momentâneo. O coração também pode sofrer com arritmias que, na maioria dos casos, são corrigidas com a normalização do fluxo sanguíneo. Em geral, vários desses efeitos retrocedem, como é o caso da recuperação da massa muscular e da massa óssea perdidas. A massa óssea, no entanto, pode demorar cerca de 9 meses para se recompor. A coluna vertebral, que durante as viagens espaciais aumenta de tamanho devido ao acúmulo de líquidos entre as vértebras, volta ao seu estado normal quando os astronautas retornam das viagens. Entretanto, esse efeito pode causar fortes dores até que a coluna se adapte novamente às novas condições de gravidade. Osteopenia é a diminuição da massa óssea devido à perda de cálcio. Osteoporose. Os ossos já perderam boa quantidade de cálcio e se tornaram menos elásticos, porosos e enfraquecidos, sujeitos a fraturas. Os cientistas também relatam que as viagens espaciais causam danos à visão dos astronautas, já que muitos deles adquirem um tipo de miopia irreversível. No entanto, a consequência mais preocupante de se passar algum tempo no espaço é a exposição à radiação cósmica, que é muito mais intensa no espaço. Na Estação Espacial Internacional, ISS, os astronautas ficam expostos a 10 vezes mais radiação do que estamos expostos na Terra. A exposição à radiação cósmica pode causar desde náuseas, vômitos, fadiga e anorexia até danos ao nosso sistema nervoso, causando problemas como dificuldade de compreensão, impossibilidade de realizar certos movimentos e mudanças comportamentais. Além disso, grandes exposições à radiação aumentam a probabilidade de desenvolver câncer. Como minimizar os efeitos da ausência de gravidade no corpo? A maneira mais eficiente de minimizar e de se preparar para enfrentar os efeitos da gravidade é a prática de exercícios físicos específicos antes da viagem e durante o período em que se encontrar no espaço. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, prepara os astronautas em simuladores das espaçonaves e estações espaciais, onde eles vivem por meses antes da viagem espacial. Os astronautas também precisam estar aptos a realizar caminhadas fora das naves ou estações espaciais, uma das tarefas mais importantes e perigosas durante as missões espaciais. Para isso, treinam com os trajes espaciais, que na Terra pesam cerca de 140 kg, dentro de piscinas, para simular gravidade zero, em réplicas das estações espaciais. O ser humano, um eterno explorador. Quais seriam as motivações para o ser humano viajar ao espaço? Essa pergunta pode ter algumas respostas possíveis, mas talvez a mais humana delas seria a de que somos, por natureza, curiosos, habilidosos, exploradores, adaptáveis e desafiadores. Essas qualidades motivaram muitos dos antigos descobridores, que se aventuram em navegações para além do horizonte, em busca de novas terras para explorar, de montanhas para escalar ou de geleiras para transpor. E se um dia tivermos de deixar a Terra? Quanto a uma possível colonização fora de nosso planeta, o destino de uma viagem ao espaço deve ter um requisito essencial, que seja habitável pelo ser humano. Para isso, certas condições devem ser atendidas: ter uma estrela que forneça luminosidade e calor, tal qual o Sol, estar em um sistema planetário com no máximo 25 anos-luz de distância da Terra, devido às limitações tecnológicas atuais, ser rochoso ou ser uma lua de um planeta gigante gasoso, com tamanhos próximos ao da Terra, possuir água líquida e, para isso, deve estar na zona habitável de uma estrela, possuir um campo magnético para proteger da radiação cósmica e uma lua para estabilizar sua órbita em torno da estrela. Veja a seguir o boxe um pouco mais, porque a vida é possível na Terra? Possuir gás oxigênio em sua atmosfera. Porque a vida é possível na Terra? O nosso planeta apresenta condições específicas que permitiram o surgimento e a manutenção da vida como a conhecemos. Vejamos alguns exemplos. Reciclagem de carbono, um elemento essencial para a formação e manutenção da vida na Terra. Além disso, o gás carbônico atmosférico permite a ocorrência do efeito estufa, que possibilita temperaturas em uma faixa compatível com a vida. 2. Camada de ozônio, que protege o planeta dos raios ultravioleta, potencialmente nocivos aos seres vivos. 3. Lua, que estabiliza o eixo terrestre em relação à órbita em torno do Sol, o que não permite enormes variações do clima. 4. Movimento de placas tectônicas, que propiciam diferentes habitats na Terra. 5. Campo magnético, protege de boa parte das radiações danosas, incluindo as provenientes das explosões solares. 6.
Distância do Sol, aspecto que permite a existência de água líquida. 7. Distância dos gigantes gasosos. Se a Terra fosse mais próxima a esses planetas, a sua órbita, devido à interação entre as forças gravitacionais, sofreria modificações, oscilaria, causando mudanças drásticas na temperatura, entre outros problemas. Além disso, a Terra estaria mais suscetível a colisões com asteroides, que são atraídos por eles. No Sistema Solar, Marte reúne algumas dessas características, mas é preciso uma boa e cara adaptação. Há alguns programas sendo desenvolvidos nesse sentido pela NASA, com previsão de uma viagem tripulada em 2030, e pela Administração Espacial Nacional da China, com previsão para descida no planeta vermelho entre 2040 e 2060. Entre os sistemas solares que parecem possuir planetas que se encaixam nos parâmetros necessários para receber uma visita do ser humano, estão o Tau Ceti, o Gliese 581 e o Gliese 667c. Vejamos por quê. Tau Ceti está a 12 anos-luz da Terra, possui 5 planetas provavelmente rochosos e um deles, Tau Ceti I, está localizado na zona habitável da estrela, a 0,552 UA, zona habitável de 0,55 UA a 1,16 UA, tornando-se o melhor candidato para uma possível colonização humana. Gliese 581 está a 20 anos-luz da Terra e possui 6 planetas. Entre os planetas que vêm sendo estudados, de todos os estudados até o momento, de todos os sistemas estelares, Gliese 581g é um dos principais candidatos a ser habitável. No entanto, até este momento, 2018, ainda há uma grande controvérsia na comunidade científica de que Gliese 581g seja realmente um planeta. Alguns astrônomos afirmam se tratar apenas de um efeito da atividade magnética da estrela do sistema. Gliese 667c está a 22 anos-luz da Terra e é um sistema de 3 estrelas, A, B e C. A estrela C de Gliese 667 possui pelo menos 2 planetas, sendo que Gliese 667cc é considerado o segundo planeta mais semelhante à Terra descoberto até 2014, pois estimativas indicam que são alcançadas temperaturas próximas a confortáveis 4 graus Celsius, entre outras características. Certamente, com o avanço da tecnologia de novos telescópios, como o Next Generation Transit Survey e o Very Large Telescope, ambos localizados no deserto do Atacama, Chile, a busca por novos exoplanetas habitáveis trará novas descobertas num futuro próximo. É M. Pratos limpos a vida fora da Terra? Ainda não sabemos. Existe um ramo da ciência chamado astrobiologia que busca estudar a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra ou fora dela. Uma das perguntas que os astrobiólogos procuram responder é justamente: há vida em outros planetas ou astros? Não temos ainda uma resposta definitiva para essa pergunta, mas no Sistema Solar ainda não está descartada a possibilidade de acharmos vida ou resquícios dela. Seria uma forma muito rudimentar, representada por micro-organismos, semelhantes talvez às bactérias ou às cianobactérias. Em 1996, o estudo de um meteorito rochoso, ALH 84001, de origem marciana, mostrou microestruturas tubulares em sua superfície, semelhantes a colônias de cianobactérias encontradas na Terra. Seriam registros fósseis de formas de vida que poderiam viajar pelo espaço, teoria essa chamada de panspermia. Alguns cientistas sugeriram que poderia se tratar de forma de vida marciana passada. Outros supõem que essas estruturas são de origem puramente geológica, e não de um ser vivo. A controvérsia sobre essas interpretações ainda permanece. A descoberta mais recente de uma bactéria altamente resistente à radiação, Adenococcus radiodurans, acendeu de novo a discussão sobre a panspermia, pois essa bactéria poderia suportar viagens cósmicas a bordo de asteroides. Novas descobertas no futuro poderão nos dar mais evidências para responder sobre a existência ou não de vida em outras regiões do universo. Como viajar? Um dos problemas de chegar aos exoplanetas habitáveis é a distância gigantesca que nos separa e a velocidade que uma espaçonave deve conseguir atingir para chegar em um tempo razoável. O sistema estelar mais próximo da Terra é Alpha Centauri, a 4,28 anos-luz de nós. Isso significa que, se viajássemos à velocidade da luz, algo impossível com a tecnologia atual disponível, levaríamos pouco mais de 4 anos e 3 meses para chegar a esse sistema. O principal problema a ser resolvido, tecnologicamente falando, é o combustível a ser utilizado. Ele precisa permitir que a sua utilização gere uma quantidade de energia suficientemente grande para promover um deslocamento extremamente rápido. A sonda Voyager 1, que foi lançada no espaço em 5 de setembro de 1977 para estudar Júpiter e Saturno, levaria 76 mil anos para chegar a Alpha Centauri a uma velocidade 0,006% da velocidade da luz.
Para conseguirmos chegar a cerca de 10% da velocidade da luz e levar cerca de 40 anos para chegar a Alpha Centauri, ainda é preciso desenvolver a tecnologia em que se usa a fusão nuclear como fonte de transporte na espaçonave a partir de elementos como hidrogênio e hélio. A grande massa de combustível necessária no reator de fusão é um dos obstáculos. Da mesma forma, ainda precisa ser aprimorada a tecnologia para os chamados veleiros solares, espécies de naves que utilizam a energia solar como fonte de energia. Estima-se que poderiam chegar a cerca de 50% da velocidade da luz, o que viabilizaria as viagens interestelares. Para Alpha Centauri, por exemplo, levaria apenas 9 anos. Quem paga essa conta? Os programas espaciais, com o desenvolvimento de toda a tecnologia necessária para construir naves que possam atingir grandes velocidades e viabilizar a sobrevivência dos astronautas no espaço, têm um custo muito elevado. Os investimentos necessários, segundo estimativas da Agência Espacial Europeia, ESA, e da NASA, seriam de 350 bilhões a 570 bilhões de dólares ao longo de 30 anos ou mais. Esse investimento seria necessário para o desenvolvimento de um programa estelar em 3 estágios. 1. Desenvolvimento de tecnologia de propulsão para viagens tripuladas no sistema solar e de sondas interestelares. 2. Construção de um porto espacial orbitando a Terra do qual pudessem sair as espaçonaves e sondas para as viagens espaciais. 3. Execução das viagens propriamente ditas. Os valores para todo esse investimento no programa espacial são muito altos, mas, se forem comparados com o total do que se consumirá em 30 anos com gastos militares mundiais, esse valor corresponderia a apenas 1,5% desse total. No entanto, há outros argumentos que em geral são utilizados para não se investir tanto em programas espaciais. Talvez o principal deles seja o de que os problemas terrestres, como a escassez de alimentos, a pobreza, o controle e a prevenção de epidemias, a falta de água potável e de saneamento básico, a falta de habitações, entre tantos outros, deveriam ser prioritários. O contra-argumento que pode ser apresentado, e que está relacionado ao que já foi comentado anteriormente, é o de que, fundamentalmente, uma melhor distribuição de renda seria a base para resolver boa parte dos problemas terrestres mencionados. Ainda, os altíssimos gastos na indústria militar mundial também poderiam diminuir sem grandes prejuízos para esse setor, já que parte dessa indústria serviria também ao programa espacial, argumentam alguns adeptos às viagens espaciais. Por outro lado, tais recursos poderiam ser investidos em outras tecnologias mais voltadas à melhoria da produtividade agrícola, por exemplo, para diminuir a eventual escassez de alimentos para uma população mundial que cresce muito rapidamente. Talvez seja consenso que apenas uma cultura mundial de não violência e de cooperação entre os povos poderia efetivamente mudar esse quadro e, quem sabe, nos preparar para as viagens interestelares, mantendo uma qualidade de vida adequada e justa para todos. E você, o que pensa sobre tudo isso? Quais são as suas prioridades? Como você enxerga o futuro? Um pouco mais. Naves espaciais. Desde 1961, quando a nave Vostok 1 levou Yuri Gagarin ao espaço, a tecnologia espacial se desenvolveu muito. As espaçonaves tripuladas ganharam mais destaque a partir do programa espacial estadunidense dos ônibus espaciais, em 1981, em substituição às espaçonaves usadas no projeto Apollo. O ônibus espacial é constituído por 3 partes: o módulo, veículo reutilizável com aspecto de avião, o tanque de combustível externo, fixado temporariamente, e 2 foguetes propulsores de combustível sólido, fixados temporariamente. A massa total do conjunto é de cerca de 2.000 toneladas e sua velocidade após o lançamento é de 1.600 km/h. O módulo apresenta um aparato bem útil, um braço articulado que pode ser controlado remotamente para transferir cargas e acoplar satélites, permitindo que os astronautas possam trabalhar no interior da nave, sem a necessidade de trajes especiais. Em 2017, a NASA apresentou o Dream Chaser, a nova espaçonave reutilizável que entrará no lugar dos ônibus espaciais, mas com características bem semelhantes a eles. Fim da segunda aula. A vida fora da Terra. Professor Armando agradece. Pedimos que deixe seu gostei.